Olá, pessoal, boa noite. Esse é o NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita. Nós estamos aqui novamente para continuar o nosso estudo. Temos algumas novidades para contar para vocês. Aí o NED vai ter um outro grupo, depois eu conto lá no final, né? Quando vocês já estiverem todos aí, que eu sei que tem gente que está chamando o outro. Os grupos aí estão aí se informando. Sejam bem-vindos. A participação de vocês é fundamental. Vamos participar. Vamos dar opinião, vamos concordar, discordar, vamos aproveitar aí o nosso convidado dessa noite, vamos aproveitar para falar de um assunto que eu considero de extrema importância a todos nós relacionados a crianças, que é a segunda parte, mas, mais uma vez, estamos aqui com o coordenador, o nosso querido galã, Newton Júnior. Boa noite, pessoal. Muito obrigado mesmo pela presença. Sejam todos muito bem-vindos ao NED, Núcleo de Estudo da Doutrina dos Espíritos. Exatamente. Então, como o meu amigo José falou, o NED, lembra? O NED é nosso. E como é nosso, contamos com a participação de vocês. Interajam, pergunte, concorde, discorde. Vamos participar, tá bom? É isso aí. Apresente o nosso convidado. Sim, nosso querido, nosso pequeno, grande homem. Grande homem, tá vendo? Isso aí, ó, é bullying, isso aí. Não, pequeno, grande homem, ele é pequeno, mas tem um coração enorme. Uma vasta conhecimento. Cabelo brilhante, lindo. Flávio Freud, tudo bem? Realmente ele não vai para o céu. Vamos ter que contar nós dois. Ele tenta minimizar, mas não adianta, ele não vai para o céu. Tudo bem, Flávio? Tudo bem, graças a Deus. Prazer estar aqui. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. É uma honra estar aqui, junto com esses dois aqui. Quando eles falaram que eu sou muito conhecedor, eles estão brincando. Né? Eles aqui são os pais da matéria, né? Eu sou adotado, então... Então, foi um prazer estar aqui. Espero estar respondendo aí de uma forma assim. Com certeza. Newton Júnior, vamos dar um oi aqui para o pessoal que já entrou, e aí a gente vai ver qual é o assunto de hoje do Livro dos Espíritos. Né? Hoje tá bom, exemplo rapidinho. Isso, né? Olha aí, o pessoal, eu vou até colocar uma letra um pouquinho maior para o pessoal poder enxergar. Né? O pessoal, né? O pessoal, vírgula, Newton Júnior, né? Giovana Tomé, seja bem-vinda. Oswaldo Araújo, boa noite. Sueli Manfredi também. Boa noite. Gunila Wadner, a Gunila lá do Brechó, né, que fica no Brechó. Regina Lago, boa noite, Regina. É o pessoal que nos acompanha faz tempo, né? A oradora, Heloísa Inácio, que trabalha conosco aí. Tudo bem, Heloísa? Grande abraço. A Luciana Garante Antunes também está sempre com a gente. Boas vibrações para o estudo de hoje, com certeza. E com alegria, né? Muita alegria, Luciana. É sempre bom alegria, né? Tatiana Marques, boa noite. Urânia Trudes. A Urânia Trudes está sendo meu braço direito, né? Urânia atualmente tem trabalhado muito. Um abraço para seu filhão. Isso, um grande abraço. Luiz Fernando Santos, uma boa noite para você. Mari Pereira, boa noite. Vamos dar. Luiz Fernando está dizendo assim, paz e luz do Cristo. Paz e luz do Cristo em nossas vidas. Alcina Medeiros, alguém conhece, não? Eu conheço um pouco, ouvi falar às vezes. Acabamos de ouvir agora há pouco no tratamento, né? Isso aí. Aliás, não vou fazer as atividades sem antes ouvir lá no tratamento. É isso aí. Antônio... Você é mentiroso, por quê? Você assiste o tratamento? Com certeza. Ai, que lindo. Divulgo ainda. Tá vendo, Zé? Tá fazendo obrigado. Subestimando aqui o rapaz, tá certo. Obrigado, Lucina, por substituir o Zé nesse... Antônio Araújo, boa noite. João Aventura. Olha aí, tá entrando, o pessoal tá entrando aí. Clara Silene, a Sueli já entrou. Aline Renata, seja bem-vinda. A Sueli deu uma mensagem aqui, ó, que é felicidade em ver o nosso amigo Flávio. Grande beijo, meu amigo. A Sueli. Sim, tá bom? Prazer é todo meu, Sueli. A Luciana Gari está dizendo, eu frequento Seara de segunda, na parte da tarde. Isso, Luciana, isso aí, que é a Alcina. A Alcina é coordenadora da tarde, tá bom? E a vocês que são do tratamento, vocês que são de longe aí, que não são daqui da Baixada Santista, um grande beijo, a gente vai fazer aquela prece no final, eu gosto muito de lembrar isso, essa vibração gostosa no final, você pode pegar o seu copinho de água e deixar preparado. O nosso já está aqui. Pega o seu copinho d'água, prepara aí, porque no final nós vamos fazer, nosso amigo vai fazer uma prece, uma vibração. Geralmente é o convidado. Vai se preparando, né? Espera. Tá bom? Newton Júnior, por gentileza, qual é o assunto de hoje? O assunto, eu vou pegar minha colinha aqui, lógico, sou velhinha, esqueço, não adianta.
Então, vai ser temos a primeira parte, né? O Livro dos Espíritos, capítulo 4, Lei de Reprodução. A população do globo, perguntas 686 a 687. E a segunda parte, falaremos sobre evangelização infantil nos centros espíritas, com o nosso convidado, para quem está chegando agora, o nosso querido Flávio, que é especialista na ele é coordenador da infância, do Departamento de Infância do Ceará José, e participa também do diretório, né? Isso, o diretório de infância da USE. Do Departamento de Infância da USE, exatamente. Gente, é um vídeo de 1 minuto e pouco. Você fez uma coisa bem curta, né? Bem rápido. Tá? É rapidinho. Acompanhem. Ele vai fazer um comentário e, por favor, podem fazer perguntas à vontade. Vamos lá? Vamos acompanhar. Lei de Reprodução, População do Globo. Perguntas 686, 687. A reprodução dos seres vivos é uma lei da natureza? Evidentemente. Sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. Se a população seguir sempre a progressão crescente que vemos, chegará um momento em que ela se tornará excessiva na Terra? Não. Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio. Ele nada faz de inútil. O homem que apenas vê um ângulo do quadro da natureza não pode julgar da harmonia do conjunto. Essa frase final é o que me marcou um pouco. Aquele que a gente não consegue avaliar o conjunto da lei da reprodução. Quando fala lei da reprodução, a gente acha logo que é só a preservação da espécie, né? A reprodução para manter a espécie humana. Mas, se nós pensarmos um pouco, reproduzir vai até no pensamento, porque cada vez, como o próprio André Luiz nos diz, que o Emmanuel também reforça isso, que o pensamento, ora é partícula, ora é energia. Quando ele é partícula, ele cria, ele reproduz. E ele sempre diz que o pensamento tem uma importância imensa na nossa vida, principalmente no nosso projeto reencarnatório. Porque os nossos pensamentos, nesse momento em que estamos reencarnados, é que está construindo o nosso futuro. Nós vivemos hoje nós vivemos uma grande pandemia chamada transtorno de ansiedade. Saiu a pandemia do Covid, ficou a pandemia do transtorno de ansiedade. E o transtorno da ansiedade é justamente isso, quando nós deixamos de procriar os nossos pensamentos para que a gente possa enfrentar as nossas dificuldades e, principalmente, cumprir a tarefa que nós viemos aqui. Nós reencarnamos com um projeto reencarnatório. Nesse projeto, nós temos que procriar o quê? Os pensamentos que vão moldar o meu futuro, não só desta encarnação, como da próxima. Então, a procriação, a reprodução, não se trata só da preservação da espécie em si, porque isso é uma coisa muito pequena perante as forças que regem o universo, perante Deus, né? Apenas reproduzir. Nós reproduzimos o tempo todo os pensamentos, as atitudes, né? Reproduzimos as ideias. Quantas coisas a gente não constrói com as nossas ideias, né? E coisas que nós construímos que várias pessoas se aproveitam. Então, a reprodução não é só o fato de manter a espécie. Por isso que eles dizem que se a gente conhecesse o todo, a gente daria muito mais valor a esse processo. Meu amigo, algum comentário? Você comentou alguma coisa? Não, inclusive você comentou só um pequeno comentário. Realmente, lembrando que as ideias, o pensamento, né? Os grandes projetos da vida, do ser humano, da humanidade, nasceram no campo das ideias, nascem na mente, né? Sim. Que é a nossa grande usina de energia. Que lá praticamente,
é a maternidade, né? Sim. É uma sim. maternidade espiritual. Onde você ali nasce, né? Através dos nossos pensamentos, nasce todo um projeto que muda a ideia. O quanto a humanidade não cresceu com esses filósofos, né? E tantos outros, Da Vinci, por exemplo, né? Não teve, eu acho que, se não me engano, acho que Da Vinci não teve filhos, né? Eu acho que não. Eu realmente não falei com ele ultimamente. Não, mas então faltou ontem. Faltei. Porque ontem teve aqui na mesa da casa aqui, fez uma média Não, psicológica. realmente eu não sei. Mas olha, deixa eu fazer uma pergunta para vocês que talvez eu vou fugir um pouquinho ao teu tema, mas ao mesmo tempo, por que as populações, por que essa integração, por exemplo, você pega hoje a China, ela tem bilhões de habitantes. Aí você pega outros países que têm um mínimo de pessoas. O que determina a migração para esses lugares? O que determina isso? É bom porque, como eu falo sempre, tem muita gente que é simpatizante da doutrina e não conhece a doutrina. Então, por quê? Porque, na realidade, isso não começou de agora, isso começou de 5 mil anos atrás. Né? Porque são projetos, porque Emmanuel diz isso, nós estamos num país que muitas vezes escolhemos. Porém, na família que necessitamos e na sociedade que construímos. O que ele quer dizer com isso? Que, normalmente, se você não modificar o seu pensamento, você fica rodando. Os chineses, né? Toda a área oriental, vocês podem perceber que vem história desde a época dos hunos, né? E ali se cria uma egrégora, assim por dizer, que você fica preso àquela egrégora. Então, a parte oriental foi o local inicial, porque nós temos aí a China com mais de 10 mil anos, 8 mil anos. Então, o povo chinês, ele continua se mantendo preso, não vou falar preso, mas ligado àquele campus morfogenético de encarnações. E espíritos desencarnados que precisam cumprir o mesmo trabalho, o mesmo papel, né, o mesmo resgate emocional, moral, se vincula àquela egrégora, àquele local. Então, eles encarnam lá e ficam encarnam e desencarnam, esse projeto. É que nem, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. O Rio de Janeiro, né? Existe uma egrégora sobre o Rio de Janeiro. Não criticando a cidade, mas nós sabemos que existe uma egrégora. Os espíritos que lá estão, não tem como eles desencarnarem no Rio e vir encarnar em São Paulo ou em Santos. Porque o campo psicosférico não bate com ele. E mesmo porque existem os vínculos emocionais. O que é psicosférico? Explica para o pessoal. Psicosférico é o campo mental, né? O campo mental ligado a um padrão vibracional. Vocês imaginem assim, no planeta Terra existe um campo mental que é ligado aos encarnados e desencarnados. Né? É uma linha telefônica, é o WhatsApp, pronto, é o WhatsApp. Então, nós temos o WhatsApp de Santos, qual é o DDD? 13. 13. Né? Lá de outra cidade. Rio de Janeiro é 21. 21. Né? Então, o meu DDD é 13. Então, eu estou ligado com Santos, né? Ou a região do 13. Né? Se eu mudar para o Rio, meu WhatsApp vai mudar. O meu telefone muda para o DDD 21. Isso. Então, vocês imaginem que o DDD é a ligação mental. É a afinidade, que todo mundo fala, afinidade vibracional e mental. Então, eu fico preso a essa afinidade. Então, aquele campo morfogenético ou energético que está no Rio de Janeiro, onde tem os conflitos, as cobranças, ficam tudo preso ali. Aquelas pessoas que aos poucos vão se deliberando, vão se desvinculando daquele campo vibracional, eles vão para locais não necessariamente perto. Então os caras vão sair do Rio e vai para Niterói. Não é isso. Ele pode ir do Rio e para uma cidade cujo padrão vibracional aceita aquele pensamento dele. Entendeu? É como se fosse escola, gente. Eu estou no fundamental, aí eu fico lá, aí melhor eu vou para o segundo grau, fico lá. Às vezes mas meu amigo, a minha pergunta que está vindo de lá. Acabei de captar lá. Da produção. Não, da produção não, lá de dentro. De quem está nos vendo. Olha só. Exatamente. Olha só. Quanto tempo existe a China? Quantos anos já existe? Milênios e milênios, não é isso? Sim ou não? Milênios, sim. Isso não deveria determinar uma melhora moral? Não. Não deveria ser, por ser um povo mais antigo, não deveria ter. Por quê? Porque depende do espírito, não da cidade, não do país.
O que acontece é, na Eles já não realidade, teriam de se desprover de coisas. deveriam. Você falou a palavra mágica. Deveriam. Nós deveríamos modificar os padrões, mas aí nós temos que querer mudar. Não adianta eu insistir, porque a espiritualidade, todos nós sabemos, nos acompanha desde a nossa criação. Então, eu sempre falo assim, cara, não vai por aí, eu vou. Você vai se machucar, eu me machuco. Aí eu choro, pelo amor de Deus, me ajuda. Eles vão lá, nos amparam, nos corrigem, não nos corrigem, não, nos amparam, nos orientam. Você promete que não vai fazer mais isso, meu filho? Beleza? Prometo, papai, não vou fazer mais. Aí te larga na vida, aí o cara vai lá, faz de novo. Como é o nome disso? Reminiscências. Coisas que eu faço há mais de 500, 600 anos, é lógico, igualmente, diferentemente, né? Porque eu estou sempre melhor. O espírito está sempre evoluindo. Sempre evoluindo. Né? Aquele cara que era general e matou milhões, agora está matando 100. Mas deixar de matar de uma hora para outra pode esquecer. Não é assim que funciona. Você tem um campo mental, que é o que o Emmanuel chama de campos mórficos, que é aquilo que te cria o monoteísmo, né? uma ideia fixa, aquilo você só vai diluindo devagarinho. Entendi. Isso aí leva 500, 600 anos, né? E assim por diante. Haja visto, vocês podem conhecer a história de Carlos Magno, o Carlos Magno, o Alexandre o Grande, Napoleão, são as mesmas pessoas. Newton, já tem até algumas perguntas aí, mas eu já vou perguntar de cara. Newton Júnior, eu quero ir... Qual é o país mais evoluído moralmente? Que eu possa falar, eu quero ir para lá. Brincadeira. Ó, Zé, eu vou te responder, assim, preste muito bem atenção que eu vou falar. Uma resposta assim, eu tive 6 meses no Tibete. No Tibete? No Tibete. Teve no Tibete? 6 meses estudando lá com o monge Xinglogao. Nossa Senhora. Aí fiquei na China, eu estive na China, 4 meses na China, estudando as culturas chinesas. Né? Que mais? Eu estive ali na parte do Oriente Médio, eu estive até no Egito, sabia? Estudando tudo isso. E aí? Presta atenção, vou responder. Qual é o país? Não sei. Sim, não sei. Gente, sabe por que acontece? Assim, a nossa evolução não está ligada a país. Está ligada ao grupo de pessoas vinculadas. Né? Então, se você pegar um exemplo, vamos falar Rússia, né? A Rússia e a Ucrânia, que estão lá em briga, lá, teoricamente... Em guerra. Ali existe um grupo de espíritos que estão lá para poder amenizar o problema. São aqueles que... Porque Deus ajuda os homens através dos próprios homens. Então, mesmo que haja um local com uma egrégora pesada, para poder aliviar o ambiente, sempre tem um grupo de espíritos, ou seja, sempre uma luzinha, nem que seja uma vela, para poder manter. Então, até mesmo nos locais de grandes conflitos, sempre existe um grupo. Por quê? Porque depende de nós. Depende exclusivamente de nós a minha evolução, ou seja, a minha evolução depende de mim, não depende do José, apesar do autoconhecimento, e do meu amigo Flávio, que é um pequeno conhecimento. Gente, vamos lá para as perguntas. Qual é a pergunta? Primeiro, só dando um oi primeiro para a Nilza Lozada. Boa noite, estou atenta. A Inês Sobreira. Ela está falando, boa noite, amigos do Cielo José. Hoje minha internet é meio ruimzinha. Pede para a Nossa Senhora da Informática dar um passe no roteador que faz. Nossa Senhora vai bater legal. Inês, você não pode deixar de assistir. Então, dá um jeito aí, dá um passe no roteador. O Leandro está fazendo um seguinte comentário. Então, vamos sempre reencarnar no mesmo local, mesmo com a nossa evolução? Não. Aí, segundo o próprio livro dos Espíritos, eu estou falando, convidamos um cara para escutar, não para falar, né? A parte sobre evangelização, fica à vontade. Mas não necessariamente não, né? Nós podemos realmente, nós temos uma responsabilidade. Olha, funciona assim. Num projeto reencarnatório coletivo, tem um individual que é meu. Né? Esse aí, no coletivo, eu posso me voluntariar, ter um projeto, eu me interessei por aquele projeto, que nem aqui na Terra. Eu posso me voluntariar, olha, nós precisamos de ajuda, olha, eu posso ir. Aí o cara faz uma pesquisa, faz um testezinho, cara, não dá não, Dilton. Não dá não, que tu vai atrapalhar, tu não vai ajudar, então eu estou fora. Tem aqueles que são convidados por quê? Porque eu tenho condições, posso ou não aceitar, é um direito meu.
Tem os convocados que são aqueles, assim, tipo assim, você está assim, democraticamente intimado a participar, né? É os convocados. E tem aqueles que a gente chama de exilados, mas não é exilados, são aqueles que são colocados para realmente impulsionar aquela situação e tentar se modificar. Necessariamente não tem que ficar reencarnando ali, depende muito do primeira coisa, gente, a gente tem que entender isso. Primeira coisa é o nosso projeto individual. A partir dele, a gente, que nem eu falei... Mesmo que eu mude de país, eu vou levar, né? Sim, eu vou ter que trabalhar aí, né? Tu vai se levar junto, né? Não tem jeito, né? Eu vou ter que Não dá levar pra junto. gente... Não dá pra... Não, eu não estou me aguentando mais, tu fica aqui, eu vou para lá. Né? Não dá para se Não dá, divertir. mas necessariamente não, depende justamente disso, do meu projeto encarnatório. Ok. A Naí Cortez, seja boa noite, dando boa noite. A Tatiana Marques fez uma pergunta interessante. Então vamos reencarnar no mesmo lugar sempre? Que é a mesma coisa que a... Foi aquilo. Eu acho que se não entender, depois você replica, que a gente respeita. Aí a Urânia está completando aqui. Então eu não posso nascer em outro país? Pode, claro, pode. Mas não é assim, ó, eu quero, não. Depende justamente... Nós estamos vinculados ao nosso projeto, por isso que eu falo. Não, inclusive as pessoas também que têm esse vínculo, que nós temos que trabalhar, temos que estar junto com essas pessoas. Não, e tem um detalhe, funciona assim, sabe como é que a gente funciona, se eu vou para outro país ou não? Depende desta encarnação, o que eu estou fazendo aqui e agora. Entendeu? Quer ver uma forma de a gente ir para um outro país? Ao desencarnar, eu tenho um projeto, eu fui, vou fantasiar aqui, eu fui um cara muito egoísta, muito para mim, né? Primeiro eu, depois eu, segundo eu, depois assim, egocêntrico, aquele cara que mandava em todo mundo, e tipo assim. Aí eu desencarno. Aí cai a ficha. Caramba, rapaz, meu Deus do céu. Aí aquele pássaro negro chamado remorso, que pousa, né, no trapézio da consciência, como fala o nosso querido Divaldo, começa a me consumir. Eu quero encarnar. Olha, aquela galera da tua família, tu pode esquecer. Porque tu teve aquela... Pode esquecer por enquanto. Não é que não vá... Por enquanto, tu pode esquecer. Porque eles já estão no outro padrão vibratório, em locais diferentes, né? Então, não dá para você encarnar ali. Você perdeu grande oportunidade. Tá bom? Pô, mas eu quero encarnar. Então tá bom, não dá para ser minha família. Eu preciso resolver isso com alguém. Tá bom, então é o seguinte, então, tu vai lá pro Xinguiling, na China, lá na aldeia, não sei o que lá, que tem uma família que vai precisar desse padrão, esse seu desejo, né? seu voluntarismo de fazer esse tal coisa. Você quer? Claro que eu quero. Não, eu vou ser resignado, eu quero ser monge, eu quero ser o quê? Eu vou trabalhar para o pobre, eu vou não sei porque. Por enquanto, promessas são promessas, né? A gente se torna político na espiritualidade, né? Aqueles políticos bem, porque meu povo, então, a gente promete tudo lá, promete tudo, né? Promete tudo. Aí começa, mas não é assim, prometeu, encarnou. Não, peraí. Então vamos trabalhar isso aí. Aí a gente fica 30, 40, 50, 70, implorando para encarnar, mas trabalhando. Né? Me desintoxicando. Aí passa lá 100 anos, 80 anos, sei lá quanto tempo. Olha, já até desisti, já achei que não ia encarnar mais. Você vai encarnar. Aonde lá? Poxa, que bacana, o velhinho entrou arrebentado, não tem problema. Ou vou morar numa palafita? Maravilha, não vai ter água nem luz de internet? Maravilha, né? A mulherada. Mas tem um detalhe, viu? Eles falam pra gente, né? Quando você passar lá do útero da mamãe, aqui, ó, vai apagar. Não tem problema, eu tô seguro de mim, não tem problema não. Né? Aí se corrompe depois. Aí quando cai lá, meu amigo, o bicho pega. Vamos lá, aquela Renata Capasso, boa noite, a Renatinha, a filha, né, a Carla. A Inês Sobreira está falando assim, minha afinidade é Santos, logo estarei de volta. Você vai para os céus, minha querida. Você vai direto, você vai para a China pegar tua filha, você vai para a China, que a Priscila está lá na China. Né? Vamos lá, Luciana. Só para a gente pegar essa carona, vamos pegar essa carona. A Priscila foi para a China, né? Isso. Ela provavelmente ainda tinha um projeto reencarnatório de fazer alguma atividade e a China foi o local. Ela está criando o que lá? Não é vínculos emocionais? Com certeza, com aquelas crianças, com o marido dela, com
né, com as pessoas que a rodeiam. Aí, quando ela desencarnar com 110 anos, porque na China morre todo mundo velho, 110 anos, ela vai estar com muito mais vinculada. É. Aí, quando chega lá em cima, então ela vai ter que voltar. Ai, Santo China. Ah, vou para a China. Isso aí. Luciana Garante falou assim, se eu perder a afinidade com a minha atual família, posso reencarnar em outras famílias de outros países ou sempre vou estar ligado a eles? Pode. É a Luciana. Luciana. Pode, Luciana. Pode. Luciana. E isso já nos aconteceu. A Luciana falou que você já respondeu essa aí. Já se entende, pode. Pode sim, porque isso já aconteceu. A família que você tem hoje, com certeza não foi sua família. Alguns, né? Não é todos. Mas alguns já não são, já eram de outros tempos e a gente não tem visto mais. Emmanuel nos fala assim, se você quer viver com um grupo de pessoas a vida, várias encarnações, odeio-os. Odeio, que aí você vai ficar preso a encarnações. Agora, quando você ama, você se desvincula fisicamente, mas emocionalmente você está vinculado e não tem distância nem espaço, né? Porque o amor, ele jamais se dilui. Agora, a gente diz que ama uma pessoa, mas primeiro pau que dá vira ódio, né? Mas eu te amo. Ah, eu sei disso. Opa, deixa eu sair daqui, senão... Você está atrapalhando, claro. Isso vai dar ódio. Vamos lá. O Antônio Araújo está dizendo, eu nasci num estado e já pequeno migrei para outro, me afastando de todos aqueles familiares, e não tinha mais afinidade com aquele povo. Ou terei de voltar para lá para cumprir algum resgate? Só você sabe. Só você vai saber. Antônio, você sabe, Antônio, não tem como saber. Não tem. Entendeu? Mas, assim como você, tem muitos espíritos que acontecem. Não estou dizendo que é o seu caso, porque assim, e se alguém falar que é o seu caso, corra, porque só você sabe do seu projeto, o resto é tudo especulação. Mas é mais ou menos assim, às vezes o espírito precisa porque precisa reencarnar. Mas na família que ele saiu recentemente, assim, 30, 40, 50 anos desse processo, não tem mais como ele reencarnar. Não é que a família não aceita, às vezes as mulheres não querem ter O Chico filho. não voltou, né? Para Pedro Leopoldo, né? Ele Exatamente. ficou em Uberaba Ele ficou em mesmo. Uberaba, exatamente. Entendeu? Então, muitas vezes, o espírito ele reencarna num estado, faz o estágio com aquela família e retorna para o seu ponto principal do seu projeto reencarnatório. Então, mas isso é para cada um. Cada um tem que sentir isso. Individualmente. Você vai sentir se há necessidade. Isso não é coletivo, isso é individual. Sempre individual. Tem que entender isso. Primeiro nós, não egoisticamente, né? Mas primeiro eu, com o meu projeto reencarnatório, aí eu vou me vinculando àqueles que vão ser minhas ferramentas ou personal training, que nem o Zé. O Zé é personal training, né? Me dá o puxão da orelha. Então, para que você possa, né, quando fugir do seu projeto, retornar. São aqueles anjos terrenos, né? Que a própria Diante te fala, né? Isso aí. Agora o nosso tema vai mudar. Então, pessoal, se vocês quiserem continuar fazendo uma pergunta, a gente não tem problema. A gente vem responder no final, mas a gente quer falar agora sobre a questão, e o tema está aí na tela para vocês, a evangelização e os centros espíritas, que é o tema que vai ser abordado pelo Flávio, né? E, Flávio, na hora que se pintar alguma pergunta, alguma coisa, a gente dá uma interrompida para atender o pessoal. Tá bom? Okay. Flávio, uma das coisas mais interessantes e mais importantes dentro de uma casa espírita, eu considero, já falei isso várias vezes para você sabe, é a evangelização. Porque, vamos colocar aqui uma coisa bem clara, não porque a evangelização é a sequência, é a continuação da casa, não é só por isso. E sim, porque a gente precisa evangelizar essa turma que esses espíritos estão chegando agora. A gente precisa levar a palavra do Evangelho, a gente precisa falar do livro dos Espíritos para as crianças sem ter medo de falar, porque antigamente não se falava, né? As evangelizações antigamente, eu sei porque eu sou um pouquinho velhinho, né? Que é nosso amigo, e a gente realmente não falava muito sobre isso. Hoje se fala de uma forma aberta sobre os espíritos, sobre reencarnação, sobre todos os assuntos. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e desse o pontapé inicial. Que bom que o Zé Maria pensa dessa forma, mas na prática não é o comprometimento da maioria das casas espíritas ainda, ou seja, ter como prioridade
a evangelização infantil. Há outros, né, há outras tarefas que a casa assuma como sendo mais importante, como, por exemplo, trabalhos de obsessão, o atendimento fraterno, mas principalmente os casos de desobsessão, né? Enfim, temos isso como carro-chefe. A evangelização, se nós pensarmos bem, nós temos, inclusive, no ano passado, não, uns 2 anos atrás, foi comemorado 100 anos da evangelização, inclusive aplicado num evento da FEB, e que foi comentado exatamente isso, por exemplo, pela Sandra Borges e de outros que vieram. A grande questão em relação à evangelização é que, mais do que ninguém, a Casa Espírita tem que tomar consciência da importância que é de trazer os pequenos, e não simplesmente pensar na doutrina somente para os adultos, somente, porque cada vez que nós trouxermos as crianças para dentro das doutrinas e para dentro da evangelização, diminuiremos também os casos no atendimento fraterno, diminuiremos os casos de vários espíritos encarnados problemáticos. Bem lembrado. Né? É necessário que, cada vez mais que nós temos a evangelização, é a profilaxia para o equilíbrio do espírito. Né? Então, a grande dificuldade que a maioria das casas hoje, dos evangelizadores, encontram em relação ao trabalho da evangelização, são 2, principalmente. A Casa Espírita levar de uma forma séria e importante, né? Como primordial. Eu digo isso de uma forma, Casa Espírita, eu digo no âmbito nacional, ok? Então, a Casa Espírita realmente levar um trabalho como sério e primordial a evangelização, e, do outro lado, a família assumir a importância, o papel importante que ela tem como educadora, né? Como missionária daquele espírito que está chegando em seu berço, enfim, está chegando no seu lar. Tudo bem? Perfeito. E aí eu pergunto para você assim, essa é uma questão que eu não consigo entender até hoje, até a participação do Nilton também. Você vem na Casa Espírita, qual é o objetivo de você ir ao Centro Espírita? Qual é o objetivo de você? Uma pessoa vai e entra no Centro Espírita, para quê? Bom, buscando cura, né? Geralmente é buscando cura. A gente não vai nem entrar no médico. Ou é física ou é espiritual, né? Sempre em busca da cura. Nunca em busca da resposta, aliás, nunca em busca da... Nunca é muito forte, mas na maioria das vezes não é buscar conhecimento. A gente não vai buscar conhecimento, vai buscar... Estou com um problema. Tem um centro bom lá em tal lugar. Não, entendi. Aí eu pergunto para você assim, os nossos filhos também não precisam de cura, não precisam de ajuda? A partir do pai. Então, por que os pais não trazem as crianças até o Centro Espírita? Por que os pais não se importam? E aí, outro dia eu falei, não sei nem se eu falei em público, eu não lembro que nós tivemos aí o mês de evangelização, e teve aqui. Nós estamos ainda, né? Esta é a última semana. Essa última semana, você vai falar um pouquinho sobre isso. Por quê? Porque, na realidade, às vezes, você não quer ser incomodado. Então, você deixa teu filho em casa, no videogame, deixa teu filho lá, ficar 2, 3 horas na frente da TV, mas ele não pode vir ao centro. O centro é uma coisa de velho. Centro é uma coisa de velho, é o que eu escuto. É uma coisa de pessoas idosas ou de pessoas mais velhas. E aí entra essa questão. Estava vendo hoje, por curiosidade, até o Flávio pode falar um pouco isso, eu estava vendo os grupos de evangelização que existem no Brasil. E eu peguei 3 grupos. Os 3 grupos, eles trabalham as crianças dentro do Centro Espírita, desenvolvendo principalmente não só o conhecimento, mas através da arte e da competição. Então, olha que interessante, uma coisa que eu nunca tinha visto. Sabe, assim, misturando a doutrina a uma forma de competir, sim, de uma forma muito simples, não é uma competição... Isso é didático, né? Didático. E aí, eu observei, vendo os vídeos desses grupos, que eles se entusiasmavam em participar. Então, você não acha que está faltando, não só por parte dos pais, mas também por parte dos dirigentes espíritas, desenvolver algo atrativo para o jovem? Eu frequento, eu até pedi depois a ajuda do meu amigo Flávio, mas eu sou que nem cachorro cair de mudança, né? Caí da mudança, estou perdido, o cara abre a porta, eu saio entrando.
Então, eu vou de centro em centro, eu vou aqui, eu estou ali, eu faço palestra aqui, eu me fuço de estudo aqui, sou atrevido, que nem os outros, né? E eu percebo que, não todos, gente, mas uma grande maioria, no caso da evangelização, é um berçário, é um local para distrair a criança. Então, ela vai para lá e ela... O pai fica assistindo a palestra, você põe os filhos para... Isso. Tipo assim, Assim, é uma creche. Dá um papel, bota um papel lá. Isso, a palavra é essa. Dá um papel, uma caneta, uma coisa de caneta. Não, e acabou o passe, a gente já fica assim, ó. Vamos embora levar a criança, acabou. Então, porque aí assim, fica aquela caixinha de colorido, lápis colorido, um monte de papel branco, e as crianças ficam desenhando e a menina só ali. E corre porque não vai dar tempo de acabar o passe. Normalmente não, às vezes, a maioria das vezes, são jovens, né, que não tem nenhuma, assim, didática de doutrinação. Ela fica ali, de orientação. Ela fica ali atendendo as crianças. Justamente para quê? Para os pais serem atendidos. Ou seja, às vezes falta... Isso, por isso que você falou, eu reforço isso. Precisa sim, não adianta, gente, não adianta você ir no efeito sem cuidar da causa. A causa dos problemas da evangelização estão nas casas espíritas. Se você não tiver uma estratégia, que nem achei bacana você falou, o que esse pessoal daqui diz que bota competição, música... Adorei. Por quê? Porque a criança ela é movida a isso. Adorei. Se você motiva. Né? Se você pegar a criança... Até assim, porque, eu não sei, esse aqui é desse tempo, você também. Eu já passo a semana toda com um professor, imagine que eu tenho lá meus 6, 7, 8 anos, 9 anos, um professor olhando para mim, dando matéria para mim, eu sou obrigado a ficar na classe, estudando. Aí eu chego num sábado, num domingo na evangelização, eu vou ter que fazer a mesma coisa. Eu vou ter que estar escutando com alguém na minha frente falando, eu não participo, eu não me mexo, eu não me movimento, não tem movimentação. Então, as casas têm que criar alguma coisa. Mas vamos deixar o pai da matéria aí. A grande questão é assim, as casas têm um problema sério, inclusive no que diz respeito aos ensinamentos, né? A questão da forma de ensinamento, de passar. O primeiro que já começa aqui nas casas espíritas tem aquela ideia que o jovem, né, e a criança não devem muito participar, porque, na verdade, assim, eles não vão compreender, né? O problema não é a questão de compreender ou não, mas o método que está sendo usado. Isso. Né? E é bem isso. Lá no passado, os grupos que começaram as evangelizações e tentavam fazer de uma forma tradicional a passagem dos ensinamentos dos livros de Kardec através exatamente dessa forma tradicional de leitura e de explanação, o que, na verdade, isso já caiu por terra. Você não consegue. Além de ser cansativo para os adultos, imagina para a criança. Você não prende a atenção. Exatamente. Então, os métodos hoje mudaram, estão aí os grandes educadores que deixaram um legado muito bom, independente de ser espírita ou não, há um legado muito bom de educadores aí que pode ser aproveitado. E essa ideia também de que o lugar do jovem não é na casa espírita, isso também já caiu por terra, já deveria ter caído em certas casas, né? Inclusive numa palestra do Divaldo, ele cita, ele fala assim, mas por que não deixam os jovens, né, participar? Porque eles não têm a confiança, né? Principalmente, ele até inquiriu a quem estava perguntando, assim, e por que então sempre quem está dirigindo as casas espíritas são sempre os velhos? Ele respondeu o seguinte, não se preocupa, que logo, devido à idade, eles vão embora. Mas aí os jovens são velhos e ficam... Eu acho que às vezes o que acontece você cria uma idioplastia, né? Você diz uma referência, né? Uma ideologia, né? Assim. Se você... Nós tivemos recentemente, não sei se aquela menina, né, a Carolzinha, né, das meninas espíritas. Meninas espíritas, a Carol. Então, a Carolzinha deu uma palestra aqui que, foi um bom sucesso. Ela foi online, que ela disse o seguinte, como é que hoje ela tem mais de 1 milhão de... Não, o programa dela tá bombando. Sensacional, tá bombando. Assim. Então, e ele é uma linguagem com gíria, jovem, uma linguagem sadia, mas com gíria. O tio, ela fala assim, Jesus, então, porque o tio fala assim, não sei o quê. Então, é uma linguagem...
E o jovem está bombando. Existe essa distância do velho para o jovem, né? A Tem uns linguagem. velhos que estão seguindo, eu sou um velho que sigo ela. Então, o que acontece? Na realidade, o que acontece é que nós, até hoje, eu escuto muito, eu faço parte da USP Regional, eu escuto ainda muito a gente falando assim, como colocar o jovem dentro da doutrina? É sempre a pergunta, e a conversa é sempre a mesma. O que fazer? Mas nós nunca perguntamos para um jovem como é que eu faço para colocar ele lá dentro. Essa questão é assim, a Casa Espírita, ela tem, numa das missões dela, ela tem a obrigação de atrair, mas ela tem que criar os métodos atrativos, né? Os atrativos, os assuntos, a linguagem, né? Que possa atrair esses jovens para dentro da Casa Espírita, bem como as próprias crianças, porque cabe aos pais, sem dúvida nenhuma, o trabalho da educação. Algumas famílias acham que levando uma Casa Espírita, né, o trabalho da educação, não vou levar porque está tendo uma evangelização, então vou aproveitar e educar. Na verdade, assim, a Casa Espírita, ela lança a sua semente em relação a essas crianças, aproveitando exatamente a sua faixa etária, para que possa desenvolver ali a semente necessária, né, da doutrina, e que exatamente cabe a ela esse trabalho, mas ela cria a infraestrutura necessária para atrair essa criança, para atrair a atenção dessa criança e também, estando lá dentro, trabalhar com o jovem. Mas cabe também, isso, o grupos de evangelizadores de jovens e adolescentes, mas cabe a Casa Espírita, aí a importância da diretoria, dos dirigentes, criar a infraestrutura necessária, adequada, participar, colaborar, a fim de que crie todo o ambiente necessário para atrair esse jovem, essas crianças. Porque tem evangelizadores, tem grupos de evangelização, que são guerreiros dentro da Casa Espírita, mas eles não são ouvidos pelos próprios dirigentes. Sim. Os pais também, por quê? Porque não tem isso como prioridade. Os pais, a mesma coisa. Os pais trazem as crianças, como bem disse, até pouco tempo atrás, várias casas, né, tinham esse problema, que era o quê? Trazer a criança, por quê? Para um lugar onde se tomava conta. Isso. Por quê? Para que os pais pudessem exercer as atividades. Né, da Casa Espírita. Corredor, né? Na verdade, assim, falta aí exatamente a conscientização do que é o sentido da evangelização. Que não é esse. Não é Exatamente, esse, não é. Evangelizar é você colocar, despertar na criança, no jovem, a sua consciência do seu papel e colocá-lo na direção de Deus. Sim. Né? Esse é um projeto que, inclusive, não diz respeito somente, se nós formos pensar nisso, há várias perguntas e respostas no Livro dos Espíritos que caminham para essa direção. Quando, por exemplo, na pergunta dos Espíritos, se não me engano, 132, assim, qual é o objetivo da reencarnação? Não é isso? Você deve saber melhor que eu, já que estamos falando dos Espíritos, fala sobre isso, qual é o objetivo da reencarnação, você já passou por essa pergunta, e diz assim, o aperfeiçoamento moral, o aperfeiçoamento Sim. do ser humano. Como é que você vai conseguir esse aperfeiçoamento, colocar ele, discutir sobre as leis, né, universais, sobre a existência de Deus, se você não trabalha aquele que tem a missão de fazer, que são os pais, as famílias em relação às crianças, se você não coloca ele nesse caminho, né, só o traz na Casa Espírita para que ele possa brincar um pouco enquanto o pai está sendo atendido, porque eu entendi a pergunta do Zé. O Zé falou assim, mas as pessoas que não vêm na Casa Espírita, pelo amor ou pela dor? Mas por que precisa ser assim? A criança, enquanto tem a idade, ela não tem esse sentimento da dor nem do amor. Ele é uma criança protegida, que tem a sua mentalidade ali, a sua personalidade ali, ainda fechada, que vai gradualmente, né, se desenvolvendo e evoluindo. Por que não aproveitarmos esse momento para trazê-lo à Casa Espírita, à doutrina, né, colocá-lo na direção que precise, né, que precisa ser feita, na direção do que é bom, do que é justo, nas questões morais, na direção de Deus. Isso é importante, é missão da família e dos pais isso. As pessoas julgam quando vêm na Casa Espírita, que ainda se ligando mais no fenômeno, principalmente aqueles que são visitantes, de que os médiuns são missionários. Ou então, às vezes, os próprios médiuns se julgam missionários. Olha, os próprios espíritos já dizem que poucos são os missionários médiuns. Né? A maioria, na verdade, são devedores da sociedade. Essa é a verdade. Né?
A maioria dos Mediunidade médios é uma são ferramenta devedores. de É aprimoramento. uma ferramenta de aprimoramento, são devedores da sociedade. E, na verdade, pouquíssimos que vieram na Terra são missionários. Agora, esquecem que sim, que a paternidade, a maternidade é uma missão. Então, se formos pensar realmente, dito pelos próprios espíritos, ou seja, na verdade, a maternidade, a paternidade são a missão do homem na Terra. A família, né? A família como um ensaio para conviver em sociedade. Sim, sim. Não é isso? É um reflexo para a sociedade. Exatamente. A família existe porque ele aprende a se relacionar ali. Ele aprende o ensaio em viver em sociedade. A criança está ali e os pais são um modelo. E usando desse modelo, os pais são os responsáveis pela educação dos filhos, onde a casa espírita lança a semente. Mas, uma vez lançada essa semente, quem vai regar essa sementinha? Onde é a terra fértil? É no lar. E quem vai regar essa semente? São os pais. É a missão. Os pais não sabem, mas eles são os verdadeiros missionários. Num processo, inclusive, de obediência da lei da reencarnação. Então, isso é muito importante que os pais, a família, tenham em mente de trazer as suas crianças. Porque, por exemplo, na maioria das casas espíritas, quem traz a criança é aquele frequentador. Os próprios espíritas que trabalham em casa não costumam ter os seus filhos na casa espírita. É verdade. Né? Então, isso é uma realidade que precisa ser trabalhada em Mas será mudar. que isso, eu assim, numa visão mais macro, será que o erro não está na casa espírita? Sabe por quê? Porque assim, ó, voltando àquela pergunta que o Zé falou, por que alguém vai numa casa espírita? A gente vai numa casa espírita porque o bicho pegou. Ou por amor ou pela dor. Não, pelo amor, acho que só Chico, não sei quem. 1%, né? Então, eu vou, é assim, tá tudo bem. Oi, Eduardo, tua casa, que bacana, a casa espírita é legal, falou. Morreu aí. Agora, é assim, o bicho pegou, eu vou lá. Eu vou na casa espírita. Aí eu fico assim, ó, o tratamento, mas antes de uma palestra aí, o tratamento tem a palestra. Tá, tem palestra, mas eu quero tratamento, não quero a palestra. Não, mas não tem jeito. Eu já vi casos, antiga na minha... Como eu sou velhinho, eu já vi casos que o cara chegava no fim da palestra, porque ele queria tratamento. Nós temos consciência disso, Nilton. Entendeu? A gente tem consciência que tem pessoas que fazem do centro espírita um consultório médico, que fazem do centro espírita uma terapia, uma sessão de terapia. Então, agora é assim. O que eu quero dizer é justamente isso. Eu fiz esse preâmbulo para logo, como é que fala o meu amigo? Não enrola, fala. Tá. É mais ou menos assim. Por quê? Porque as pessoas que vêm, elas não são espíritas. Não, são católicas, mas nunca leram a Bíblia. Simpatizantes, só. Não, eu sou católico. É católico mesmo, vai na igreja? Uma vez ou outra eu vou. Já leu a Bíblia? Nunca abri. Comprei uma bonita ali, está lá na estante. Quer dizer, mais ou menos assim. Aí, a gente tem um problema físico. Então, é na casa espírita que vai. Ou então na Umbanda, que não importa. Vai lá. O que acontece? Eu venho completamente leigo, não sei de nada. Eu acho que ali é lugar para mim. Eu quero me curar, não importa. Zé, tu vai começar com isso. Eu não quero saber de livro do espírito. Não quero saber. Eu não quero saber que Kardec, claro, me interessa que o cara foi o celta. Eu não quero saber. Eu quero que você me cure, Zé. Eu estou desesperado. Eu estou com uma dor. Eu estou com não sei o quê. Eu vou morrer, Zé. Eu estou com pânico. Eu estou com depressão. Eu não saio de casa. Eu não duro. Mas Jesus, tá bom, Jesus é bacana, é o cara que eu concordo. Mas Zé, me cura, Zé. Então, isso é a linguagem externa. A gente tem que ser consciente disso. As pessoas não têm responsabilidade por isso. Eu, como instrumentista, né? Você, como médico, entre aspas, é que tem que fazer com que as pessoas, de alguma maneira, uma estratégia, porque quem conhece, por exemplo, se você é dirigente, se eu faço parte de uma instituição, né, que é um diretório, o que nós estamos fazendo? Então, nós três aqui, nós somos aqui, né, mal e porcamente, nós somos um cara que estamos tentando ser espírita. Pô, como é que a gente vai fazer com esse pessoal? Primeiro, nós temos que conscientizar eles, não temos? Vamos fazer uma estratégia aqui? Se você me trouxer uma resposta da pergunta 427, eu vou te dar um pirulito. Você tem que atrair o público. Tem que dar, porque o público assim. Motivar o público a fazer. Entendi. Isso, entendeu? Isso não acontece com a gente, cara. A gente quer empurrar a goela abaixo.
criança, evangelização é muito sério. Para mim, tinha que ser tudo pedagogo. Porque falar com criança, cara, como é que aí é? que tá. Ó, eu já fui, por incrível que pareça, essa pele mas eu já tive 15 anos, eu já tive 12 anos, 8 anos, 10 anos. Mas quem teve 10 anos, pelo menos nessa encarnação, não teve 60 ainda. Então, eles não entendem minha linguagem. Agora, eu entendo a linguagem dele, porque eu já passei por ela. Então, dessa linguagem, eu tenho que. Tanto é que hoje, os pedagogos dizem assim, quando você fala com uma criança, se abaixe. Fala assim, ó. Que a gente falava assim, né? Vem cá, Antigamente era assim. Hoje não, hoje você se Você tem que abaixa. falar no olho da pessoa. Para que ele poder te entender e te aceitar. Porque ele pode estar te ouvindo, mas não está te escutando. Ele não te aceitou, ele está te ouvindo. Porque é obrigado a ouvir, que ele é surdo, mas é assim. Mas ele não está te aceitando, não está escutando. Agora, quando você baixa assim, ó, aí... Então, hoje, eu acho que a grande missão não é dos pais. Os pais, sim, né? Mas muito mais nossa. Isso, Está faltando isso. O Flávio vai falar, depois a gente já tem alguns comentários rápidos, aí tem bastante coisa. Na verdade, assim, é sim a missão dos pais em relação à evangelização, mas você tocou num assunto interessante, que é assim, e é por isso serve de motivo para muitas pessoas não abraçarem a evangelização, inclusive famílias. Sim. Precisa ser pedagogo? Não. Você não precisa ter uma formação acadêmica. Você pode até achar que sim, mas não. O que é importante, tanto para os pais... Não, falando dos evangelistas. Tanto para os pais, que são os verdadeiros educadores, sim, quanto para aqueles que abraçam a causa da evangelização como voluntários na casa espírita, de que, sim, ele tem que ter, primeiro, né, aquela sua predisposição, aquela sua vontade, né, o amor pela causa, que é a causa da evangelização, sempre, né? Segundo, ele precisa se preparar. Que, aliás, o Espírito de Verdade já disse isso aos espíritas, não disse isso aos evangelizadores. Em primeiro lugar, amai-vos, em segundo lugar, instruí-vos. Isso é de uma forma geral, ele não separou. Ou seja, para tudo nós temos que, primeiro, amar, gostar, abraçar aquilo que a gente faz com amor, com carinho, com dedicação. E segundo, nós precisamos nos preparar, precisamos nos instruir para que a gente possa dar o melhor de nós. Agora, isso não quer dizer que a gente tem que ter uma formação acadêmica ou ter diplomas, nada disso. Eu não falei, quando eu falei pedagogo, eu falei a linguagem. Sim, não ser um acadêmico. Sim, aí, não, tem que ser um pedagogo. Na verdade, o entendimento é assim, nós precisamos nos preparar, e existe um vasto material hoje, mais do que nunca, vasto material à disposição, inclusive com os recursos da internet, que nós podemos e devemos nos preparar. Por exemplo, usando o meu próprio caso, quando eu comecei a evangelização aqui em 2002, né, e convidei duas moças para acompanhar nesse trabalho, que atenderam de bate-pronto, né, uma delas, inclusive, fez a palestra aqui na segunda-feira, Adriana. Aliás, um beijo, Adriana, um grande abraço, e que tem sido uma grande colaboradora. A outra, Helena, que saiu da casa, está morando no litoral também, mas está trabalhando em projetos com crianças. O que a gente tem que entender é o seguinte, nós tivemos que nos preparar antes, mas o que me motivou, o que me incentivou, é que nasceu meu filho, falei, e agora? O que eu faço? Eu precisava me preparar porque eu não entendia nada, nenhum pai sai sabendo, né, de como educar um filho. E esse que é o essencial. Não basta, é a consciência de que não basta você instruir a criança. Por que muitos pais acham que lhe dando o bom e do melhor, dentro da sua casa, não deixando fazendo nada, lhe colocando na melhor escola, isso basta? Por que a saúde, ou tendo o melhor plano de saúde, por que acha que é importante cuidar da criança e fazer tudo para que ela possa ter do bom e do melhor, né, em coisas materiais, mas esquece o lado espiritual, né? Hoje mesmo, infelizmente, eu tive uma notícia, hoje, né, que foi passada pela minha esposa, de que, por exemplo, uma conhecida, uma trabalhadora lá do prédio, né, onde eu trabalho, o sobrinho dela, com 15 anos, se suicidou. Por quê? E isso é um índice que, infelizmente, está aumentando. Jovens e até crianças, né, estão se associando a pensamentos, se associando a ideias, até porque pela liberdade que se tem hoje na internet, das informações,
estão associando-se a ideias destrutivas, inclusive levando algumas, né, algumas dessas crianças, porque não estão sob acompanhamento dos pais, ou muitas vezes os pais não estão preparados para isso, e estão deixando elas à mercê do mundo. Hoje, infelizmente, os pais são obrigados a sair para o trabalho, e quem educa é o computador, quem educa é os joguinhos, os videogames, que são os grandes atrativos. Quem educa até é a escola, a creche, onde a criança participa. E os pais não têm a consciência que educar é muito difícil. Não, pior é muito difícil, mas isso é a missão. É a missão daqueles que estão na Terra, no grupo familiar, de educar e tomar conta dos seus filhos, inclusive sobre aquilo. Perfeito. Não é deixar ele solto simplesmente porque não vou deixar meu filho, às vezes até por sentimento de culpa, porque às vezes é um pai não presente que trabalha o dia inteiro, que viaja, e quando chega em casa, ele quer dar do bom e do melhor em termos de conforto, do melhor computador, do melhor joguinho, mas esquece que muitas vezes ali, sem o devido acompanhamento na criança, né, do que está acontecendo, essa criança muitas vezes está tomando por caminho totalmente diferenciado daquilo que um educador, né, um educador, verdadeiro educador, que são os pais, deveriam estar direcionando. Isso aí. Vamos ver os comentários? Eu ia falar isso, você já falou, foi ótimo. Olha, a Elisa está falando assim, a evangelização é cultivar no espírito da criança o entendimento da prática das boas obras, para que ela atinja a maturidade física consciente de suas conquistas espirituais, situando-se no universo como ser colaborador do plano divino. Perfeito, Heloísa. Resumiu bem, é isso. Né? Muitas são as obras, inclusive o material, que exemplificam e explicam muito bem isso. Perfeito. Mas o importante é que nós temos todo o material necessário para esse trabalho de educação e conscientização. Agora, a conscientização é ação, né? É ação. E essa ação, seja no campo mental, né? Seja através de ações trabalhando físicas, enfim, em relação a isso, os pais têm que ter isso, têm que ter essa ação, têm que ter essa conscientização. É isso aí. Urânia está falando assim, criar filhos emocionalmente fortes para enfrentar a vida com mais tranquilidade é dever dos pais. Por isso a evangelização é importante. Quanto mais cedo começar, melhor. Obrigado, Urânia, pelo comentário. Isso é uma verdade, complementando o que a Luísa disse. Inclusive, nós tomamos uma consciência disso, porque hoje, até foi citado pela Adriana na palestra que ela fez segunda-feira, assim, é importante, a evangelização não tem idade. O ideal é que comece o quanto antes, aproveitando a criança ainda, quando ela não domina exatamente, ela não domina totalmente a sua personalidade. Que isso acontece na adolescência, né? Quando domina isso, aí por isso o choque de ideias, né? Inclusive dos pais achando, inclusive, que os nossos filhos são aborrecentes. Não é isso. Esse choque de ideias é bem menor quando nós acompanhamos essa fase, né, da idade da criança, nós acompanhamos e orientamos da melhor forma, excitando nela os valores, né, as virtudes, e tentando conter nela aquilo que nós percebemos que está, as suas más inclinações, como diz, inclusive, o Espírito Verdade. Nós temos que trabalhar nisso nas crianças, e quem pode ajudar muito como uma parceira valorosa nesse trabalho, inclusive com pessoas experientes, são exatamente os evangelizadores nas casas espíritas. Eles estão ali para ajudar, para serem parceiros, e os pais têm que ter a consciência disso e trazer seus filhos na casa espírita. Vamos lá, que tem bastante, vamos lá. A Inês Sobreira, os centros espíritas é que tem que dar condições de estudo aos jovens de acordo com a faixa etária de cada um, interesse. Desculpa eu falar, eu acho que além disso, não é só dar o estudo, é a participação do jovem na casa. Sim. Na diretoria, nas coordenações. Sim. O jovem, ele é capacitado a isso. Inclusive, ele pode ser, talvez, uma tempestade de ideias, né? Trazer ideias, motivar, né? E cabe aos dirigentes velhinhos deixarem... Eu fui numa reunião, eu tive uma reunião de dirigentes, né?
não vou comentar para não me tornar uma pessoa não grata. Eu fui numa reunião de dirigentes, tinha uns 14, 15 mais ou menos, né? Que era justamente para falar sobre como fazer para trazer o jovem, né? Só que acho que o mais novo aí tem uns 40 anos de idade. Não, você já viu mocidade espírita assim? Já. Eu conheço umas mocidades espíritas que o cara. Mocidade espírita, pessoal. Conheço. O mais novinho lá tem 50 anos. Tem alguma coisa errada. Acontece que a gente não quer. Olha, vamos ser sinceros, vou falar um pouquinho da minha área. A gente não quer largar o cajado. Não, tem dirigente que não quer largar o poder. Porque é mais ou menos assim. O dinheiro, ele não é importante. Muito dinheiro não é importante. É que ele simboliza o poder. Porque o que nós queremos é o poder. O que é o poder? O poder é me tirar da minha inutilidade emocional e social. Então, eu sou visualizado, eu sou reconhecido. Aquele cara tem muito dinheiro. Quando ele chega, todo mundo aplaude. Isso é uma necessidade. Os que aplaudem é que sentem necessidade de ser aceito ao grupo, né? E o que tem poder é o que foge da inutilidade social. Isso normalmente é de prática. Quando a gente chega numa casa espírita, ou a gente já vem de vínculos do poder, né? Pessoas que na sociedade já são donos de empresa, ou tem uma coisa assim, ou então são pessoas que não sentem-se visualizados na sociedade. Então, na casa espírita é mais fácil. Né? Basta ser bonzinho, não sei o quê, tal, contribuir, arrebentar e trabalhar. Gente, não é para todo mundo, não, pelo amor de Deus, hein? Eu estou falando isso, é um grupo, a maioria, né? Entendeu? E aí você pega, quando vem um jovem com ideias novas, é uma ameaça às minhas crenças limitantes. Porque isso é uma crença limitante. Não, as pessoas têm dificuldade em mudanças. E dói. Mudança dói. Não posso mudar, vai ter que ser assim, a água tem que ser dessa forma. Você só pode... A logística nunca muda. É sempre aquela mesma. Roda, cai no lugar. E a gente sabe que, tanto na casa espírita, até dentro mesmo da família, os mais velhos tendem a falar e acha que o jovem tem que ouvir e obedecer. A gente precisa quebrar esses paradigmas que começam na família e também estão dentro das casas espíritas com os dirigentes. Não adianta nós queremos pregarmos a teoria, né? A teoria da doutrina espírita, que exatamente se aproxima do ser verdadeiro cristão, não é isso? Ou seja, da doutrina do Cristo, sem a prática. E a prática é dar o espaço ao jovem, sim, para dar ideia, é para ouvir também as ideias, porque vem cheio de ideias, é assumir o papel de que esse mais velho também ele pode estar errado, sim. E que todo espírita sabe, eu deveria saber, que o espírito não tem idade, apesar de vir uma criança ali, oportunamente, né? Ou mesmo um jovem, pode ser um espírito mais velho, pode ser um espírito mais velho, e que vem com ideias muito bem, ideias e pensamentos sensatos, e que muitas vezes vamos vamos entender assim, eu estou há 40 anos no centro, eu tenho uma experiência danada, como é que um jovem vem aqui dar opinião? Porque eu estou há 40 anos, já vivenciei tudo. Na verdade, é a falta de humildade, né? Vamos pensar, né, basicamente... Gente, vamos lá, por causa do horário. A Urânia está só completando que o filho dela começou na evangelização com 4 anos, e hoje ele leva a filha para receber o conhecimento que ele adquiriu. Parabéns. Isso. Um abraço, Urânia, ao Newton, porque ele participa aqui do nosso grupo, a Duda, um grande abraço e beijo, querida. A Duda, hoje, com 11, 12 anos, participa, o Newton participa junto na evangelização, e aí eu vou aproveitar um gancho e para fechar esse assunto em relação à importância dos pais. A gente percebeu há alguns anos atrás, que só a vinda das crianças, né, aqui, e deixar essas crianças aqui, embora, né? O que acontece, não é o suficiente, porque assim, como os pais, porque a gente falava muito disso, mas como os pais podem dar continuidade ao trabalho da educação, se simplesmente vindo aqui, deixando as crianças indo embora. Então, nós temos os grupos de pais, como até citou, que vem exatamente... E às vezes o mesmo assunto, né? Sim, o mesmo assunto da aula que está sendo dado, ou às vezes um assunto que mais surge ali como uma necessidade do grupo,
mas também os assuntos das aulas é trazido para o quê? Para que o pai tenha consciência de que é um trabalho contínuo. Porque, na verdade, assim, se o dia tem 24 horas, o dia não tem 24 horas, a criança passa aqui, no máximo 1 hora, dependendo da idade. Se é um pequenininho, você não consegue segurar a atenção da criança por 1 hora. Não consegue. Daí, exatamente, a parte lúdica, ou seja, que seja adaptada à aula para aquela criança naquela idade. Mas, né? Exatamente. Então, às vezes, é menos que nos menorzinhos, o tempo é menos que isso. As outras 23 horas, essa criança está com os pais, está na sociedade. Né? E justamente o pai precisa saber o que está acontecendo aqui, para que ele possa tomar as rédeas da situação e até mesmo responder às crianças ou complementar a criança na educação daquilo que foi aprendido aqui. É isso aí, vamos em frente para terminar, nós estamos no horário, em cima do horário. Sempre levei meus filhos, a Eva, que a Inês Sobreira está falando que ela sempre levou os filhos dela. Fernanda Maísa, boa noite, paz e luz, está chegando agora. A Inês também está completando aqui, ó. Sempre levei meus filhos à evangelização e eles gostavam muito, ficavam felizes. É a questão de costume. Parabéns. É isso aí. E graças à casa também, que soube entreter e fazer de um lugar tranquilo e saudável. Motivou, né? Motivação. Luiz Inácio, mais um comentário dela. Nada justifica a ausência na casa do trabalho da evangelização, uma vez que as crianças e os jovens são tão necessitados quanto os outros frequentadores. Isso mesmo. E a ausência, muitas vezes, a responsabilidade, como até citou o Newton, a responsabilidade é da casa, de criar toda a infraestrutura, o atrativo necessário para manter o grupo na casa. A Aurânia está completando aqui. Se os pais criarem o hábito do evangelho no lar, a criança começa a entender o conhecimento da palavra do Cristo. É importante para a sua formação. Eu quero dar primeiro quero dar um grande abraço, um forte abraço ao meu amigo Beni Coquito, que está se recuperando uma pequena cirurgia, mas já está bem, graças a Deus, meu beijo. E falar o seguinte, que o Beni é um cara especial, realmente. Quem faz o evangelho na casa dele é a filha dele, 7 anos de idade. Ele comprou aqueles livros do Maurício de Souza. A Turma da Mônica. E ela que faz o evangelho. É uma forma de você... Porque é verdade, você fazer o evangelho, do livro dos Espíritos, né, o livro dos médios, o que seja, para a molecada é complicado a gente ficar comentando. Então, a molecada pode estar sentada ali, mas está pensando na escola, no amigo, não sei o quê. Agora, você é diferente. Você fazer com que a criança participe verdadeiramente, mesmo que seja coisas curtas. Quanto o Pai Nosso, ela fala o Pai Nosso tudo errado, não tem importância. Deixa ela, que depois ela vai se encaixando. Olha, lembra, filho, como é que é? Vamos falar sobre alguma coisa? Então, traz um livro que seja didático, né? Traz no caso do Maurício de Souza, ela vai ler aquilo ali, aquela criança, ou vai se gostar, ela não... tem figura, vai gostar. E se ela não souber ler ainda, você senta dela e fala assim, olha, começa a ler para ela vai ver, que nem a gente faz os contos. Não. Perfeito. Né? Vamos lá, vamos em frente, gente, nós estamos atrasados. Bora. Luciana Garante Antunes, se nós fôssemos crianças como gostaríamos, como gostaríamos que fosse a evangelização? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta que você fez, exatamente. A Vera Lúcia Fernandes Schneider, a nossa amiga Vera Lúcia, gratidão, desde criança frequento a casa espírita, sempre levei a minha neta, mas com ela não funcionou. Acontece. Não, gente... Mas você acabou de dar um exemplo, você pode fazer na tua casa, Vera. Pode começar a fazer dessa forma. Talvez, provavelmente, a linguagem não agradava ela. A Urânia lembrou bem a importância de uma das ferramentas muito importante para a continuação do estudo da evangelização na casa espírita, por exemplo, é um bom exemplo, é o evangelho no lar. E, inclusive, hoje, por exemplo, atualmente, eu e meu filho fazemos o evangelho no lar todas as quintas-feiras, e ele foi um participante da evangelização aqui, desde os seus 6, 7 anos, quando eu comecei, e ele foi um motivador, sem dúvida nenhuma, ele foi um motivador de eu estar na evangelização, de eu me preparar, como pai me preparar, para dar o melhor da educação evangélica para ele. Ok, Mocinha Alves Silva está dando boa noite, Heloísa Nelson está dando mais um comentário, desculpe a pressa, gente, mas nós estamos no horário, porque daqui a pouco o pessoal começa a sair. Olha, ele está com pressa, eu trouxe meu ursinho e meu travesseiro, é que ele quer... O senhor vai dormir na sua casa. Fui evangelizador infantil por muitos anos, e ver a mudança das crianças, como elas chegam
e depois de um tempo com elas, como elas se transformam, é tão gratificante. Se os pais soubessem a importância de levar seus filhos para serem evangelizados, seria maravilhoso. É isso aí. Mérito seu, viu? Porque se você está em evangelização, é porque a sua linguagem chegava às crianças. Parabéns, Luiz. A Sueli Manfredi está falando, o melhor ensinamento para as crianças é o bom exemplo. Sabe Sem tudo, dúvida, sabe, sem tudo, dúvida. sabe tudo. Só para arrematar. Sabe. A criança segue os modelos, né? E os primeiros modelos são os pais. Isso aí. Gente, nós vamos agora para uma prece, tá? Por causa do nosso horário, fica tarde para todo mundo, né? Eu estou só tirando as informações. Lembrando a vocês, eu quero só avisá-los que, além dos tratamentos que nós já estamos fazendo online já há uns 2 anos, agora nós temos o NED. O NED ele vai se desmembrar, né? Nós temos o NED, esse NED aqui, nós já está acostumando, vocês já estão acostumados com a quinta-feira às 20 horas, e a partir do dia 13, na sexta-feira à tarde, não será online, é presencial, mas só para os trabalhadores da casa, por enquanto. O NED também vai haver o NED com a coordenadora Alcina Medeiros. A Alcina vai coordenar o estudo do Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns, sexta-feira, a partir do dia 13, tá? E aí vocês vão poder participar. Mas quem vai participar? Não dá para participar quem está, né, quem é simpatizando. Tá? É o pessoal, trabalhadores da casa, os médicos da casa, e eu sei que tem muito médico que está assistindo, então, uma oportunidade de conhecer um pouco mais, e um livro importantíssimo, que é o Livro dos Médiuns. Tá bom? Hoje, no finalzinho, eu vou passar um vídeo para a gente encerrar. A gente nem vai voltar, a gente do vídeo já vai encerrar. Milton Júnior, só para terminar, quantas batidas do coração a gente tem durante uma vida toda? Aproximadamente. Você também. Quantas? E quando a gente tem parada cardíaca? Não. Quantas? Eu não sou bom em estatística. 1 bilhão, 450 milhões. Não, vamos imaginar que seja um valor bem alto. Quer dizer que cada vez que vão passando as batidas, é um tempo a menos que eu vou tendo, né? Porque eu vou contar, se eu contabilizar as batidas do coração, na medida que elas estão batendo, eu vou contabilizando o menos tempo que eu tenho nessa vida, né? Claro, com certeza. A gente vai ver um vídeo muito legal depois de 3 minutinhos, e você vai ver quanto é importante a gente lembrar de alguns detalhes da nossa vida. Opa, bacana. E aí, eu vou dar um exemplo para vocês, simples. Dê uma camiseta para o teu filho, branca, enorme, maior do que o tamanho dele. E aí você vai entender. Vamos fazer a prece. Sabe o que eu estou falando? Sim, entendi. Vamos fazer a prece? Não quero ficar mais surpresa. Gente, põe um copinho de água, se já não colocou, coloca agora. Vamos lá, nos acompanhe na prece. Nos ajude a Heloísa, Alcina, vocês todos. Mentalize alguém que precisa dessa energia. Tem muita gente no grupo de orações, tem muita gente que está nos pedindo ajuda. Vamos lá. Pessoal do tratamento que está assistindo. Com a graça de Deus e graças a Jesus, vamos limpando a nossa mente e vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ligando com as esferas superiores. Em primeiro lugar, e sempre agradecendo a Deus pela oportunidade. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. Abençoa, Senhor, nessa noite todos os lares, fortalecendo os laços de família, conscientizando dos trabalhos que nós temos em relação às nossas crianças. Que a vossa luz nos abençoe e nos acompanhe. Que possamos estar junto aos Espíritos benditos, protetores e auxiliadores, que são os responsáveis pela nossa educação na Terra. Que a luz do Senhor esteja sobre todos, hoje e sempre. E nesse momento, Senhor, vibrando por todos esses irmãos necessitados, que possam eles compartilhar da nossa energia, um grande abraço através dos nossos pensamentos, que possamos aliviá-los do seu sofrimento, da sua dor, e que possamos acariciá-los, mesmo que em pensamento, trazendo a eles o conforto necessário. Que a paz, a bênção de Deus esteja com todos, hoje e sempre, em nome de Jesus, que assim seja. Graças a Deus. Agora a gente vai beber água purificada e o Nilton vai fingir que vai beber, porque ele já bebeu todo. Né? Já bebeu todo. Saúde. E vejam como é falso a televisão.
É isso aí, gente. Olha, sintam-se abraçados, tá bom? Ô, amigo, onde é o próximo da evangelização, do mês da evangelização? Onde vai ser? Mês da É evangelização? o próximo. Abril? Não. Tem mais uma palestra ainda, não tem? Não, as casas já estão trabalhando. Desculpa, eu não tenho essa informação, mas prometo que eu passo para você colocar. Essa semana agora, nós tivemos a última, né? Que foi essa última segunda. Mas essa semana ainda está tendo na Casa dos Espíritos. Okay. Mas não perca os sábados também, sempre tem um encontro, principalmente nesse mês, que falando sobre evangelização, todo sábado, através do site, do Facebook da USE. Perfeito. Tá bom? É só entrar no Facebook da USE. Tem o Departamento da Infância também, não tem? Isso, tem o DI da USE. Procurem lá, que sempre tem um assunto muito importante. A gente vai divulgar aqui. A gente tem lá o... Você desculpe, mas eu não trouxe realmente essa informação. Tá bom. Gente, sintam-se abraçados. Dê uma camiseta para o teu filho e você vai entender por quê agora. Tchau, pessoal. Assistam. Obrigado pela presença. Fique com Deus. Obrigado. Fico... Tá tudo bem? Mais ou menos. O que houve? Professor, ele disse que as pessoas têm uma média de 2,5 bilhões de batimentos cardíacos na vida. E? Cada batida que eu sinto é um a menos que eu tenho. Mãe, essa camiseta é pra mim ou pro pai? Pra você. Matter what they say, future's in your hands. Oi, filha. Sabe o que foi? O menino da escola, que não deixa a Lu jogar bola só porque é menina. E aí, filha? Oi, pai. Todas as vezes que você viver algo de especial, todas as vezes que você fizer algo de bom para alguém, você vai escrever nessa camiseta. E quando você crescer, você vai entender que não importa quantas batidas seu coração vai dar, mas por quais motivos ele vai bater. Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita. Apoio Panificadora Pinheiro Machado. Farmácia Ativa. Tâmega Turismo e Seguros. Securserve Corretora de Seguros. Íntegra Empreendimentos Imobiliários. Gostou do nosso conteúdo? Acessem nossas redes sociais.